Me alegra que você esteja aqui mais uma vez. Se você não viu os vídeos anteriores, então dê uma olhada. A informação apresentada aqui nesse canal é de suma importância para você. Não perca nada. Então, coloque seus fones e venha comigo, pois irei lhe mostrar um novo mundo, cheio de curiosidades e conhecimentos desconhecidos para você. Eu me chamo Jean e esse é o Apenas um Sobrenatural. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje falaremos sobre os vampiros. Antes de falarmos sobre os vampiros, precisamos entender o que é um vampiro e de suas origens. O termo vampiro é atribuído a todo ser que tem a necessidade e a capacidade de absorver fluidos corporais, sangue e energia de outros seres para o seu próprio benefício. Bom, agora que entendemos o termo vampiro, vamos entender o que de fato são vampiros sobrenaturais. Pertencente à classe dos mípios, ou seja, usuários de magia, esses grandiosos seres das trevas foram criados pela primeira grande bruxa necromante, que é óbvio que é a que se tem registros. Não se sabe ao certo se ela foi a primeira criadora, mas os primeiros registros a apontam como tal. Daenerys, a grande necromante, que teve sua família brutalmente assassinada por seres malignos, que no ápice do seu desespero e sofrimento invocou forças desconhecidas e rompeu a primeira grande lei da natureza: não trazer almas que já estão a descansar de volta ao nosso plano. Na sua tentativa tola de trazer os mesmos, ela temeu por sua segurança. Então decidiu que traria sua amada família mais poderosa, decidida que não teria como nenhum ser tirar sua família dela novamente. Então ela pensou: farei deles fortes para assim eles poderem se proteger. E assim ela fez. Ela os deu uma parte de sua magia, deu-lhe força, velocidade. Mas algo deu errado durante esse ritual, e eles voltaram diferentes. Se recusavam a comer a comida que ela produzia, caçava, ou até mesmo comida de outros animais, partes de animais. Eles se recusavam a comer aquela comida que era produzida a partir de ervas, plantas e outros animais. Suas aparências também estavam modificadas, eles estavam diferentes, estavam grotescos, parecendo animais, não conseguiam falar ou pensar como pessoas. Um pouco tempo depois, um viajante que passava próximo à casa de Daenerys decidiu parar para pedir informações e foi atendido por um dos filhos de Daenerys, que o atacou brutalmente, o assassinando e se alimentando dele naquele mesmo local. Daenerys, que observava tudo de longe, ficou estupefada. Então entendeu naquele dia o que ela tinha realmente feito. Ela tinha transformado sua família em criaturas medonhas, bebedoras de sangue. Mas observando aquilo, ela também entendeu que agora eles precisavam daquilo. E ela, como boa mãe que se achava, se sentiu no direito de ensinar seus filhos a conhecer e dominar sua próxima vida, essa sua nova vida. Então, a partir daquele momento, ela entendeu, eles entenderam. Então, souberam o que iria acontecer. Eles precisavam de sangue e de fluidos de humanos para que pudessem suprir suas necessidades. E depois de um tempo, com essa mesma prática, eles conseguiram restaurar seus antigos corpos e voltaram às suas formas originais. A partir daquele dia, eles seriam conhecidos como os vampiros Nosferatus,
que com o tempo aprenderam a se controlar e se dominar. Um pouco tempo depois disso, os bruxos ficaram sabendo dessa transformação e caçaram essa família, que acabou conseguindo fugir. Com isso, eles encontraram os escritos de Daenerys, e disso eles começaram a fazer estudos e experimentos com o que ela deixou para trás. E nisso eles descobriram métodos de transformar outros vampiros. E então eles fizeram, criando assim criaturas diferentes. Fizeram outros vampiros, só que com características diferentes, e conseguiram até reproduzir a criação de Daenerys. Temos assim agora os sobrenaturais vampíricos, que são conhecidos como Nosferatus, que são pessoas que foram mortos e depois tiveram suas almas trazidas do limbo por magia. Esses mesmos apresentam dominância de magia, super força, velocidades, sentidos aguçados, imortalidade, indução mental de outras pessoas e transmutação corporal. Depois temos a classe Revive, que são aqueles que tomaram do sangue de um Nosferatus e foram mortos, e em seguida, depois revividos. Eles se reviveram sozinhos, então tomaram do sangue humano e viraram vampiros. Aqueles que não tomaram do sangue humano morreram, coisa de 1 ou 2 horas depois. Suas habilidades são a imortalidade, a super força, a velocidade, a indução de mentes, tendo apenas uma fraqueza, que é uma pequena sensibilidade ao sol. Eles se sentiam incomodados em ficar ao sol, mesmo que o mesmo não conseguisse machucar. Depois temos os Gaéligos, que são vampiros que foram mordidos por vampiros da classe Nosferatus ou da Revive. Estes possuem super força e velocidade, sentidos aguçados e imortalidade, tendo uma sensibilidade um pouco maior ao sol, que se expostos por mais de 2 minutos sofrem de severas queimaduras. Logo depois temos os Ignos. Esses são chamados de carniçais, pois são transformados a partir do consumo de carne de algum vampiro da classe Nosferatus e da classe Forquefumes. Esses apresentam imortalidade e são muito sensíveis à luz do sol, sendo totalmente incinerado se exposto a alguns segundos ao mesmo. Depois temos a classe Forquefumes, que são vampiros transformados ainda vivos por um bruxo experiente. Esses provavelmente são a classe de vampiros mais poderosos e mais rara que existe, porque apenas bruxos muito experientes e muito talentosos conseguem fazer esse ritual e transformar esses humanos em vampiros. Tendo as habilidades de controle e mimetismo de elementos, a dominância de magia, a transfiguração, a transformação, a manipulação mental e a imortalidade. Depois temos os mestiços, esses também são conhecidos como descendentes. Essa espécie é proveniente do consumo de sangue de vampiro, sem a morte do mesmo, ou seja, ele tomou sangue de vampiro e não morreu. A pessoa que fez isso vai ficar com os genes de vampiro implantados nos seus próprios genes, mas sem se transformar. O que acontece é que os descendentes dessa pessoa vão carregar esses genes igualmente. Então, quando essa pessoa que carrega os genes for exposta a outro sobrenatural, ou seja, tiver uma transformação de outro sobrenatural, pode acontecer desses genes de vampiro se expandirem, dando assim características e alguns dons a essa mesma pessoa. Bom, eu não vou citar todas as espécies de vampiros porque são muitas e eu não quero fazer um vídeo muito grande, pois eu quero fazer apenas um resumo aqui. Enfim, algumas pessoas se perguntam bastante por que vampiros são sensíveis ao sol. Isso vem de algumas classes, não todas, mas vem como consequência de uma mutação no seu DNA, que foi forçada, ou seja, eles não nasceram, nem tinham corpo para se tornar um vampiro, mas mesmo assim foi forçada a transformação. E nessa transformação, o seu DNA foi afetado, eles tiveram essa deficiência no seu DNA que acabou afetando o seu corpo e deixando fracos a exposição ao sol. Algumas pessoas também se perguntam se o consumo de sangue é agradável para os vampiros. Sim e não.
Vampiros ou qualquer outro sobrenatural vai sempre sentir o gosto ferroso do sangue. O sangue não muda o sabor, ele simplesmente se torna satisfatório, pois mata a fome de um vampiro, simplesmente alivia aquela sensação de fome. Então se torna prazeroso o consumo do sangue exatamente por isso. Comida normal se torna desagradável porque eles não sentem sabor normal. Um vampiro só consegue sentir o sabor de um alimento se ele for muito forte. Por isso que alguns vampiros consomem uma alta quantidade de açúcar, pois o mesmo é muito saboroso e tem um gosto muito forte para eles. Alguns vampiros que decidem não se alimentar ou simplesmente param de se alimentar não são mortos, eles não morrem, mas suas células que dependiam daquele consumo de sangue para fazer uma restauração param de fazer essa restauração e o vampiro fica com aquela aparência cadavérica. Ele vai murchando, se transformando em uma múmia ainda vivo. Então é isso, eu não vou estender muito mais esse vídeo, eu vou encerrar ele por aqui, mas proximamente eu quero fazer vídeos completos de todos os assuntos que eu tenho falado até agora, mas não pude me aprofundar, pois o YouTube não permite vídeos tão grandes assim, e se eu tentar falar mais alguma coisa, provavelmente esses vídeos vão ser banidos daqui. Eu queria agradecer a você que ouviu esse vídeo até aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que tenham interesse. É isso, e até a próxima.